A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Você que se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e abençoe sua casa. O nosso Deus é bom, eterno e justo. E Ele, meu amado, minha amada, cuida de nós de maneira especial. Sim, Ele cuida de todos nós, porque o nosso Deus é poderoso e um Deus amoroso. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa noite encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 3, que nos diz assim: Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos, né? Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. A nossa fé, muitas vezes, meus amados, é o que determina o tamanho do nosso milagre, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala acerca dessa viúva. Tinha perdido seu marido. O seu marido tinha morrido, tinha deixado-lhe contas. Era um homem que servia a Deus, sim, mas deixara para ela a dívida, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa, às vezes, por algum percurso, por alguma situação difícil que está passando, pode vir a falecer, pode deixar a dívida. Mas só que aqui no caso dessa senhora, ali, os donos dessas dívidas, as pessoas que o marido dela devia, queria levar, né, os credores queriam levar seus filhos para ser escravos, né, para que pagasse a dívida com o trabalho. Mas aquela mulher sabia que o marido dela era um homem de Deus. Aquela mulher sabia que existia um homem de Deus também ali. E ela foi até esse homem de Deus e contou a sua situação. E o homem de Deus perguntou para ela: Declara-me o que tens. Aí ela falara que tinha na casa dela um pouco de azeite, né? Então, glória a Deus por esta palavra, uma palavra que nos mostra, meus amados, que eu, você, que nós nunca podemos dizer que não temos nada, não, mas que nós possamos ter sempre a fé, mesmo que seja pouca, mas tem que existir essa fé em nós e declarar ao Senhor aquilo que nós temos, porque o Senhor nosso Deus, Ele trabalha com aquilo que nós temos. E quando nós achamos que o que nós temos é pouco, mas o Senhor pode multiplicar. Assim como no caso ali desta mulher. A palavra de Deus nos diz que o profeta fala para ela ir para casa, pedir vasos emprestados para os seus vizinhos, como eu falar agora aqui, vasos não poucos, mas muito. Então, se aquela mulher, né, agiu com fé, ela pegou muito vaso, ela acreditou na palavra do profeta, ela fez aquilo que o profeta de Deus falara. Então, faça aquilo que o Senhor tem direcionado o seu coração, faça aquilo que a palavra de Deus tem mandado, faça aquilo que o profeta, que a profetisa de Deus, aquilo que o Senhor tem usado pessoas para falar ao seu coração. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que aquela mulher foi, pediu vasos emprestados. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor disse para que o profeta disse para ela entrar para a casa dela e fechar as portas. E aquela mulher fechou as suas portas com aqueles vasos, apenas elas e os filhos. E ela ia fazendo de forma organizada. Ia pegando os vasos, né, pedindo os vasos aos filhos, os filhos ia dando, ela enchendo aquele vaso de azeite e botando na parte. Foi assim até o derradeiro, até quando os seus filhos falaram que não tinha mais vaso. Ali naquele momento o azeite cessou. Então, glória a Deus por esta palavra maravilhosa que nos mostra, meus amados, que de acordo à quantidade que aquela mulher pegou o vaso, havia azeite. O azeite só parou quando o vaso cessou. Ou seja, meus amados, a nossa fé é o que move o sobrenatural. A nossa fé faz com que o Senhor haja ao meu e ao seu favor. Aquela mulher agiu, né? Aquela mulher teve fé na palavra do profeta. Ela pegou ali os vasos, fez de conformidade o profeta falara. E Deus agiu movimentando ali, aumentando, ali a quantidade de azeite. Nosso Deus é um Deus de movimento. Nosso Deus é um Deus de sobrenatural. O nosso Deus é aquele que faz surgir aquilo que não existe. O nosso Deus é aquele que faz prosperar todos aqueles que neles confiam. Prosperidade em todos os âmbitos. Primeiramente,
ambiente espiritual, que é a mais importante, porque quando você está bem com Deus, você está bem com você mesmo, você está bem com o seu próximo, né? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, glória a Deus, que nós possamos ter em mente, que nós possamos viver esta realidade, essa verdade. Nos preocupamos, não só com as coisas do mundo, mas principalmente com as coisas de Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, aí as coisas que nos cercam, as coisas que nós temos que fazer, fica mais fácil, né? Glória a Deus, porque somos primeiramente cidadão dos céus, depois cidadão da terra. Então, devemos obedecer a Deus, mas também devemos cumprir o nosso papel como bom cidadão aqui na terra, né? Glória a Deus. Aquele azeite multiplicou, encheu todos aqueles vasos, e a palavra de Deus nos diz que aquela mulher vendeu aquele azeite, né? Que aquela mulher primeiro foi, né, até o profeta, falou o que tinha acontecido, como o milagre tinha ocorrido. E o profeta deu uma direção para aquela mulher: vai, vende, né? Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Então, glória a Deus. Nós vemos que era muito azeite, que dava para pagar as dívidas e viver do resto. Glória a Deus. Assim é o Senhor nosso Deus, meus amados. É um Deus poderoso, que não nos deixa sozinhos e não nos deixa na mão do inimigo. Glória a Deus. Ele veio à terra como homem, morreu morto de cruz, subiu, está à destra de Deus intercedendo por nós. Um dia ele vem nos buscar e nós estaremos com ele para sempre, glória a Deus, porque o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é poderoso. E não pense que o que você tem vai acabar, mas creia, porque você serve um Deus de multiplicação, você serve um Deus de criação, você serve um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está sentindo dificuldades, mas confie no Senhor e dará tudo certo. O Senhor abrirá uma porta de escape, porque o nosso Deus, Ele também é um Deus de provisão. Ele não deixou aquela viúva passar por aquele aperto de ficar sem seus filhos. Não, já estava sem seu marido, então o Senhor proveu ali para a vida daquela viúva o azeite. E ela e seus filhos ficaram em paz para a glória do teu nome de Deus, né? Glória a Deus. E nós também vamos viver em paz para a glória do nome de Deus, porque o Senhor está conosco. E o Senhor, por meio dessa palavra, nos mostra que o Senhor é aquele que trabalha em favor daqueles que confiam nele, nos mostra que o Senhor é aquele que trabalha em favor daqueles que obedecem a sua palavra. E por você estar confiando e obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor não vai deixar seus filhos na mão do inimigo, glória a Deus, não vai deixar. O Senhor não vai deixar seus negócios ir parar na mão de outro, Ele não vai deixar a sua saúde sucumbir para que você venha perecer, não, mas o Senhor é um Deus que entra com provisão, nesse momento de dificuldade, o Senhor entra com aquilo que você está precisando para lhe dar a vitória, para lhe dar o livramento, em nome de Cristo Jesus. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus permanece o mesmo e será para todos sempre, para a glória do nome dele. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma. Dá uma noite de paz, de tranquilidade para a glória do teu nome. E ajuda-nos, ó Deus, a ser aquilo que está no teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Permanecemos assim, eu estou daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. Assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E não temas, porque o Senhor é com você por onde você andar. Um forte abraço.